Olá pessoal, vamos continuar com nossa leitura do livro Seguindo o Plano de Deus. Estamos no segundo capítulo e vamos fazer o segundo vídeo da leitura, cujo título é Mantendo a Vida Cheia do Espírito. E vamos iniciar com o subtítulo Andar na Luz da Palavra de Deus. Por exemplo, a Palavra de Deus diz que devemos andar em amor uns com os outros. Isso significa que andar em amor é a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que se não estamos andando no amor, não estamos andando na luz. 1 João capítulo 2, verso 11. Mas quantos cristãos perdem o rumo e deixam de andar na luz da palavra de Deus, na sua vontade, quando se trata de andarem no amor? Como poderão esperar que recebam orientação específica de Deus para seguir o seu plano para a sua vida quando andam espiritualmente nas trevas e nem sequer percebem para onde andam? Lembro-me de uma experiência que tive na igreja em Farmerville, que minha esposa e eu pastoreamos há mais de 50 anos. Nos círculos pentecostais, cantávamos um corinho assim: Você tem um rio que não sabe atravessar? Tem uma montanha que não sabe perfurar? Deus é especialista em coisas consideradas impossíveis e Ele faz o que nenhum outro poder consegue. Durante um culto naquela igreja de Farmersville, um dos diáconos disse: Cantem meu corinho predileto. E todos começaram a cantar o cântico supra. Enquanto todos cantavam, esse diácono pulava de alegria. Ficou tão emocionado que quase pulou por cima de uma banca da igreja. No caminho para casa, porém, imediatamente após o culto, a esposa dele mencionou que um dos filhos precisava de um par novo de sapatos. Quando ela falou assim, esse diácono simplesmente explodiu gritando: Você pensa que eu sou uma mina de ouro? Faz poucos meses que compramos um par de sapato para ele. Naturalmente, esse diácono não estava considerando que um menino em crescimento podia precisar com bastante rapidez de um novo tamanho de sapatos. Pelo contrário, perdeu as estribeiras e gritou com a sua esposa. Ficou atônito ao saber que alguém pode pular cantando: Você tem um rio que não sabe atravessar? E então tropeçar por causa de um mero par de sapatos? O que aconteceu? Aquele diácono não andava no amor e não mantinha o fulgor. A vontade de Deus é que mantenhamos a nossa comunhão com eles todos os dias, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5:18. Não se trata somente de quando estamos na igreja. Trata-se também de uma atitude de coração que mantemos por onde quer que estejamos. Se você tiver a plenitude do Espírito, haverá sempre um cântico no seu coração, quer você esteja na igreja, em casa ou no emprego, por onde quer que você vá. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro sinal de uma vida cheia do Espírito é um coração cheio de ações de graças a Deus, não importa as circunstâncias que você tiver diante de si. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Algumas pessoas imaginam que quando lhes acontece alguma coisa ruim, deve dar graças a Deus por ela. Não. Você não deve agradecer a Deus por aquilo que o diabo tem feito. Porém, bem no meio das provações e tribulações, você pode dar graças a Deus, porque você sabe que Ele vai livrá-lo de todas as provações e tribulações. Dar sempre graças a Deus, mesmo no meio das provações e tribulações, é a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que demos graças a Ele e não que resmunguemos com queixumes e reclamações. Se você murmurar e reclamar por causa de suas circunstâncias, você será derrotado, porque isso significa que você não está andando na fé, mas que passou para o lado negativo da vida. Se, porém, você der graças a Deus e contar as suas bênçãos, você ficará no lado positivo da vida, e Deus agirá em seu favor. Tiago 1, verso 2 diz: Meus irmãos,
tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, diferentes tipos de testes ou aflições. Note que Tiago não disse que era uma alegria a chegada de testes e provações na nossa vida. Disse que devemos contá-lo com toda a alegria, e se você contar tudo como alegria no meio das provas e provações, você vai começar a regozijar-se com uma atitude de gratidão a Deus. Firmei-me nesse texto bíblico quando era um mocinho batista. Nada sabia a respeito do batismo no Espírito Santo, mas tinha sido curado e levantado do leito da morte. Era um jovem pregador, estava iniciando no ministério e estava passando por uma provação severa da minha fé. Na ocasião, estava visitando o sítio do meu avô e lembro-me que fui orar no celeiro. Então, fiz exatamente o que esse versículo em Tiago manda fazer. Considerei motivo de toda a alegria. Sabia que estava firme na rocha, na palavra de Deus, de modo que olhei diretamente na cara do diabo e comecei a rir. Alguém perguntou: você sentia vontade de rir? Não. Não me sentia animado para isso. Na realidade, tinha mais vontade de chorar. Mas pela fé, comecei a rir, porque sabia dentro do meu coração que, de conformidade com a palavra, a vitória era minha. Até aquele momento, nunca tinha visto ninguém gritar, ou pular, ou dançar no Espírito Santo. Mas enquanto estava louvando a Deus lá atrás do celeiro do meu avô, fiz exatamente isso. Coloquei em prática Tiago 1, verso 2. Agi crendo que a palavra de Deus é a verdade, pois ela o é. Regozijei-me pela fé, contando tudo com alegria e contando com a vitória já ganha. Enquanto louvava a Deus, atrás do celeiro do meu avô, falei ao diabo: vá adiante e aplique todas as pressões que puder. Mas quanto mais difícil a situação, tanto mais vou gritar e entoar louvores a Deus. E continuei louvando a Deus até o peso sobre mim desaparecer e a opressão do inimigo foi embora. Pouco depois disso, minha situação melhorou de modo inesperado. Mas se eu tivesse permanecido no lado negativo e choramingando e me queixado a respeito das provações que estava passando, não teria saído vitoriosamente. Naquelas circunstâncias específicas, não teria recebido o melhor da parte de Deus. Você sabe como é fácil rir, gritar, pular e dançar no culto da igreja. Mas quando realmente tem a plenitude do Espírito Santo, você fica motivado por ele e você fica nervoso no espírito e tem o fulgor de Deus o tempo todo. E pode dar graças a Deus no meio de toda e qualquer circunstância. Se estiver passando por alguma prova ou provação, você não fica agradecendo a Deus por causa da prova, mas pode dar graças a Ele porque tem uma oportunidade para comprovar que Ele é fiel e para exercitar e cultivar a sua fé. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Efésios 5, versos 18, 21 e 22. Mas enchei-vos do Espírito, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Outra marca da vida cheia do Espírito é a humildade. Deus quer que tenhamos a meiguice da personalidade quebrantada e não a personalidade áspera que sempre insiste em fazer as coisas do jeito dela. Algumas pessoas acham muito difícil submeter-se ao trem, mas quando estão com o fulgor do Espírito Santo, é fácil. Note os versículos 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Efésios 5, 22. Paulo emprega a palavra submeter-se em conexão com os maridos e as mulheres e emprega a mesma palavra no verso 21 em conexão com os crentes que devem se submeter mutuamente. Algumas pessoas tiram Efésios 5:22 do seu contexto e procuram levá-lo a dizer alguma coisa que ele não está realmente dizendo. Certo homem me disse, por exemplo: louvado seja Deus porque sou cabeça do meu lar. E falei para minha esposa: você vai fazer o que eu lhe mando, de outra forma vou lhe amassar a cara. Essas palavras dão a impressão de que está cheio do Espírito Santo até transbordar.
Não. Aquela atitude não é de Deus, assim como eu não sou astronauta. Certa vez um pastor me disse: nunca jejum, não consigo mesmo fazer isso. Na verdade, vou de carro para almoçar em casa todos os dias, porque preciso de 3 refeições quentes por dia. E se eu chegar em casa e a minha esposa não tiver a refeição pronta, vai haver o diabo. Pensei com os meus botões. Aquele elemento precisa ser salvo. É possível que esse pastor tenha recebido a chamada de Deus para a sua vida e pode até mesmo ter ficado no ministério ao qual Deus o chamou, mas não estava seguindo com sinceridade o plano de Deus para a sua vida, pois não era fervoroso de espírito nem andava no amor. Já mencionei que manter a vida cheia do Espírito Santo afetará todas as áreas do seu ser, corpo, alma e espírito. Por outro lado, deixar de manter a plenitude do Espírito poderá afetá-lo negativamente e também em todas as áreas do seu ser. Esse pastor, por exemplo, não julgava a si mesmo e acabou morrendo jovem. Não era essa a vontade de Deus para ele, mas esse pastor não queria andar na luz da palavra nem julgar a si mesmo. A Bíblia diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios capítulo 11, verso 31. A Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Efésios 5, verso 22. Diz também que os crentes devem sujeitar-se uns aos outros. Verso 21. Isso significa que devemos ser mandões, uns em cima dos outros? Não. E Efésios 5, 22 não significa que o marido deve mandar na sua mulher, nem agir com severidade contra ela. Subtítulo: Deus quer que sejamos dóceis. A palavra submeter-se significa simplesmente ceder uns aos outros. Às vezes, do ponto de vista carnal, isso é difícil. Mas se você tiver a plenitude do Espírito e manter o fulgor, será fácil, porque um espírito fervoroso torna mais fácil manter a carne debaixo do domínio do seu espírito. É essa a vontade de Deus para a sua vida. E à medida que mantiver sua carne em sujeição ao seu espírito, a vontade e a orientação específica de Deus para a sua vida ficarão cada vez mais claras para você. Alguns cristãos deixam de se submeter uns aos outros e facilmente se ofendem. Alguns crentes, por exemplo, ficam ofendidos com aquilo que o pastor prega ou ensina da palavra. Algumas pessoas ficam tão ofendidas que saem da igreja. Mas precisamos submeter-nos uns aos outros e precisamos submeter-nos à palavra. Precisamos manter uma atitude dócil de quem pode ser ensinado. A humildade é uma marca da vida cheia do Espírito. E sem humildade e um espírito dócil, você se prejudicará espiritualmente ao ponto de não cumprir o plano de Deus para a sua vida. Faz mais de 55 anos que estou no ministério e fico atônito ao ver quantos cristãos que falam em línguas não são dóceis. Jactam-se do fato de falarem em línguas e estou contente que chegaram até essa experiência. Mas um número grande demais deles parou na porta da entrada, por assim dizer, ao invés de passarem por ela e andarem com Deus. Talvez não concordemos uns com os outros quanto a cada aspecto mínimo da Bíblia, mas podemos mesmo manter uma atitude certa, um espírito correto, uns para com os outros e submeter-nos uns aos outros. Fica claro, porém, que quando as pessoas se desviam para falsas doutrinas, precisamos tomar posição firme em favor da verdade, mas isso numa atitude de amor. Não devemos, no entanto, discutir por causa de questões secundárias tais como: é pecado beber só da limonada? Esse talvez pareça um exemplo exagerado, mas há quem tenha perguntado isso. Perguntas desse tipo fazem as pessoas saírem pela tangente quanto à doutrina. Não afetam, pois, no mínimo, a salvação da pessoa. Já falei que manter o fulgor é manter sua vida espiritual. É uma maneira de manter uma vida espiritual forte, cheia do Espírito Santo, é manter a estreita comunhão com Deus mediante a oração.
Vamos ler Atos capítulo 4, do verso 3 ao 17, depois 23, 24 e do 29 ao 31. Os saduceus, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse trecho bíblico refere-se ao mesmo grupo de pessoas que recebera o dom do Espírito Santo em Atos 2 e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falassem. Atos 2, 4. Mas note Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Estas pessoas já tinham recebido a plenitude do Espírito Santo em Atos 2, mas Deus queria que continuassem recebendo essa plenitude. Se quiser manter uma vida cheia do Espírito, mantenha um espírito de intrepidez mediante a oração. Além disso, mantenha a obediência total à palavra de Deus e ao seu plano para a sua vida, aquilo que Ele colocou no seu coração para você fazer. Subtítulo: Cumprir a vontade de Deus exige obediência e consagração. Você não cumprirá de uma só vez a totalidade do plano de Deus para a sua vida. Cumprir o plano de Deus para a sua vida é uma viagem de obediência e fidelidade, andando passo a passo à luz daquilo que você sabe que Ele quer que você faça todos os dias. A obediência a Deus e à sua palavra, dia após dia, mesmo nas coisas mínimas, o ajudará a manter uma vida cheia do Espírito. Além disso, se você quiser manter uma vida cheia do Espírito, precisará manter uma atitude de consagração a Deus. Se alguma coisa falta nos círculos carismáticos, hoje é a falta de ensino a respeito da consagração e da santificação. Consagrar-se e santificar-se para cumprir a vontade de Deus é um processo perpétuo. Em outras palavras, quando você se consagra para cumprir a vontade de Deus, não é um ato momentâneo, sem que nunca mais se pense a respeito. Talvez você nem sempre saiba exatamente com todos os detalhes específicos o que o Senhor quer que faça, mas você sempre deve estar disposto a fazer tudo quanto Ele quer que faça e ir para onde Ele quer que vá. Você não conseguirá seguir o plano de Deus para a sua vida a não ser que fique disposto a fazer tudo quanto Ele pedir que faça. Em 1941, minha esposa e eu deixamos antes do tempo certo a igreja em Farmersville, que estávamos pastoreando. Em outras palavras, partimos fora da vontade de Deus. Durante 2 anos fiquei perambulando no ministério itinerante e então Deus nos mandou de volta a Farmersville para acabarmos a obra espiritual que Ele nos dera para fazer ali. Enquanto ficamos ali pela segunda vez, terminamos a tarefa que deveríamos ter feito durante nosso primeiro período ali. Finalmente veio a hora em que Deus nos mandou sair de lá e ir para o ministério missionário. Posteriormente, no meu ministério, houve um período de tempo durante o qual eu relutava contra a ideia de voltar à igreja em Farmersville. Às vezes, mesmo no meio do inverno,
mais frio, saía da cama às 3 ou 4 horas da madrugada e orava. Pensava que Deus estava lidando comigo pela terceira vez, querendo que eu voltasse para aquela igreja. Não, Deus, não. Eu protestava. Não quero ir para lá pela terceira vez e não há dúvida quanto a isso. Normalmente, quando me deitava na cama à noite, adormecia no momento em que a minha cabeça se encostava no travesseiro. Mas durante muitas semanas fiquei a braços com a ideia de voltar a Farmersville e perdi muitas noites de sono pensando no assunto. Finalmente, entreguei-me e falei: está bem, Senhor. Se tu queres que eu volte a Farmersville, irei. Quando falei assim, ouvi o Senhor tão claramente como se alguém estivesse fisicamente presente no quarto. Ele disse: não quero que você volte a Farmersville, só quero que você esteja disposto a ir. Pensei comigo mesmo: meu Senhor, por que fiquei resistindo durante tanto tempo? Quantas horas de orações, de declarações eu passei dizendo a ti que não queria pastorear aquela igreja? Poderia me ter poupado tanta ansiedade se tão somente estivesse disposto a obedecer a Deus desde o início. Em seguida, o Senhor me disse mais uma coisa que foi espantosa para mim, e você também deve prestar a máxima atenção a ela. Deus disse: filho, se você não está disposto a voltar para aquela igreja, não poderei usá-lo em outras áreas onde estou querendo os seus serviços. Se eu não tivesse chegado a me dispor a voltar àquela igreja em Farmersville, Deus não poderia ter me usado conforme está me usando hoje. Você deve compreender que precisa estar pronto a fazer tudo o que deseja. Deus deseja de você. De outra forma, Ele não poderá usá-lo em nada. Às vezes, ao seguir o plano de Deus para a sua vida, você terá que fazer algumas coisas que preferiria não fazer. Mas se você obedecer a Deus passo a passo, dia após dia, andando na luz da sua palavra e mantendo-se em espírito de oração, obediência e consagração, você se manterá no lugar do seu espírito e acabará cumprindo o plano de Deus para a sua vida. E aqui concluímos o capítulo 2. Sejam abençoados na prática da palavra.